Paulo Roberto já está por aqui ao vivo comigo para trazer as novidades dos bastidores. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, tudo em paz? Tudo sob controle. Eu ouvindo você falando aí e registrando essas manifestações dos nossos telespectadores, e teve uma pessoa agora que disse assim, a violência em Campina Grande está muito grande, está enorme, ninguém suporta, e eu daqui digo, é no país todo. Para onde você for, de Porto Alegre a Manaus, é a mesmíssima coisa. Agora, é importante que a gente chame a atenção das pessoas, e aí já mistura política com polícia, qual é o movimento que a gente vê no Congresso Nacional de algum parlamentar entrando com um projeto para mudar essa legislação penal. Você não vê ninguém falando nada disso. E as leis são muito frouxas, os caras vão daqui a pouco estão na rua, né? Por exemplo, quem é preso em flagrante, arrombando uma loja, descendo pelo teto, quebrando a porta de ferro, esse povo não era para sair da cadeia. Aí vai para a audiência de custódia, o juiz é obrigado a soltar, porque a lei diz que ele solte. Não é culpa do magistrado, não é culpa do Ministério Público, não é culpa do policial. Mas não há um movimento no Congresso Nacional para se fazer uma lei, por exemplo, dizendo assim, quem for preso em flagrante dentro de um estabelecimento comercial não sai da cadeia. Se fizesse isso, já inibiria um pouco mais. E nesses casos, eu sempre acho o seguinte, Paulo, nesses casos não pode ter oposição, situação, ideologia. Não, meu amigo. Todo mundo precisa se unir e estar lá junto e agilizar as coisas e fazer, porque... Ainda ontem eu assisti a uma entrevista de um dos comandantes militares aqui de Campina Grande, de um batalhão, e ele dizia, a polícia cansa de prender a mesma figura, o mesmo elemento, chega lá na audiência de custódia, o juiz solta, 2 dias depois ele está dentro de outra loja arrombando do mesmo jeito. E essas figuras que estão envolvidas com crime, quando você vai, não é a primeira vez que estão fazendo, todos reincidentes. Todos não é a primeira vez. É incrível. Pois bem, mas o presidente Lula finalmente chegou à China, viagem cansativa. Lula saiu ontem aqui do Brasil, às 7h30 da manhã, foi jantar em Portugal, decolou de Lisboa para os Emirados Árabes, para Abu Dhabi, onde pernoitou, e só agora, 9h30 da manhã, 10 horas, foi que chegou à cidade de Xangai, onde vai participar da posse de Dilma Rousseff nos BRICS. Tem a agenda oficial aqui do presidente da República, divulgada pelo Palácio do Planalto. Chegou a Abu Dhabi, no horário local, 7h40, saiu para Xangai e agora é noite na China, chegou cansado, fuso horário, essa coisa toda, está repousando para a partir de amanhã, no horário local, da manhã da quarta-feira, começar a sua agenda oficial. Flávio Dino, o ministro da Justiça e Segurança Pública, esteve ontem na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Há alguns dias ele foi na Comissão de Constituição e Justiça, deu aquela confusão que nós divulgamos aqui. Ontem não foi diferente. E a nossa produção selecionou alguns trechos da passagem de Flávio Dino ontem pela Comissão de Segurança, que acabou sendo suspensa essa sessão por conta da balbúrdia. Parecia outra vez a escolinha do professor Raimundo, a inesquecível escolinha. Vamos ver. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Qual a avaliação que o senhor faz da sessão em relação ao que está tudo acontecendo aqui? Senhores, Não é uma maravilha? Agora, é lamentável o nível do nosso Congresso, né? Esses são os nossos representantes que nós mandamos para lá. Não há nenhuma dessas pessoas aí que não tenha sido votada pelo eleitor brasileiro. Exatamente. Agora, chega aí, o que foi que eu vi depois dessa sessão?
que foi suspensa, foram os governistas criticando os oposicionistas, os bolsonaristas, dizendo que eles mandaram para lá os seus assessores, para na hora da agitação o assessor fazer as imagens para rodar nos seus estados. E os bolsonaristas, hoje a oposição, estão dizendo que os lulistas, os petistas, os esquerdistas fazem a mesma coisa. Na CPI da Covid foi assim. Otto Alencar, Omar Aziz, o próprio Renan Calheiros, Simone Tebet e outros que também mandavam os assessores para a sessão colher as imagens para botar no guia eleitoral e muitos se elegeram nessa balada. Então, a gente não sabe onde é que isso vai parar. O fato é que o ministro Flávio Dino, nós sabemos da sua inteligência, conhece o Congresso, foi deputado, é senador eleito, está no Ministério, foi governador. Ele conhece as entranhas da política nacional e do Congresso brasileiro. E ele não perde a oportunidade de dar umas cutucadas, de vez por outra chacotar. E aí os caras respondem à altura. Acaba vindo bagunça. Toda vez que ele for aí vai ser do mesmo jeito. É confusão, viu? Porque se o presidente Lula, que é o chefe, aqui e ali dá uma cutucada em Bolsonaro, nos bolsonaristas, aí Flávio Dino, eu também posso. Então vai ser esse duelo sem fim, até sabe Deus quando. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar os presos da Papuda e da Colmeia. Isso vai para o plenário virtual. O julgamento deve começar nos próximos dias, vai depender, claro, da ministra Rosa Weber, que é a presidente da nossa corte, e logo, logo o brasileiro terá conhecimento das sentenças daquele pessoal que continua preso. Aquela do 8 de janeiro. Sim, aliás, o ministro Alexandre de Moraes e a presidente Rosa Weber visitaram ontem o presídio da Papuda, onde estão os homens. Os dois já haviam visitado a Colmeia, onde estão as mulheres, e curioso é que ontem, eu lembrei do tempo que eu estava no Exército, tinham coisas parecidas na simulação de guerra. É que quando Alexandre de Moraes e a ministra chegaram na Papuda, aí o ministro disse, eu quero saber como é que está a alimentação. Chegaram com as quentinhas, olha, é isso aqui que os presos comem. Aí o ministro disse, eu quero provar. Aí pegou lá o garfo, a colher, primeiríssima, comida boa, de primeira qualidade e tal, foi lá. Quando a gente fazia treinamento de guerra no Exército, aí chegavam os inspetores da ONU, tudo simulado naturalmente, para inspecionar qual era a comida, sabe? Aí tinha lá um banquete, frango assado, picanha. Aí quando os caras saíam, tiravam tudo. Era só para aquele momento. Só para a foto, para fazer a foto ali. Pois bem, lembra do deputado Eduardo Cunha? O ex-deputado, que era presidente da Câmara e que foi responsável pela abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff? Pois bem, ele não se elegeu deputado, perdeu em São Paulo. Mas a filha dele, Dani Cunha, é deputada pelo Rio de Janeiro e Eduardo Cunha reapareceu nas entranhas do poder em Brasília e do Congresso, usando o carro oficial da deputada, que é a filha. Eita. E há quem diga em Brasília que a moça foi eleita, mas o deputado de fato é ele. Ele é que resolve tudo. Dando pitaco, indicando pessoas para ser nomeadas, está agindo como se fosse um deputado. É brincadeira. Usando o carro oficial é imoral. Andando no carro. A filha, aliás, é a filha, né? A filha é deputada, aí ele vai no carro. Se eu estou de carona, eu estou de carona com minha filha. Estou de carona. Esse Brasil é uma maravilha. 80 militares do Exército Brasileiro que estavam de serviço no dia 8 de janeiro, no BGP, que é o Batalhão da Guarda Presidencial, e no entorno ali, eles estão sendo ouvidos hoje pela Polícia Federal. Montaram um esquema para que esse pessoal seja ouvido na Academia da Polícia Federal em Brasília, porque no outro canto não caberia tanta gente, com tantos escrivães e com tantos delegados. Então esse pessoal está sendo ouvido, tem oficial superior e tem praças, porque há acusações de que alguns se omitiram, alguns dificultaram o trabalho da polícia e a confusão é grande. É grande, imagina. Aguardemos os acontecimentos. No estado do Maranhão, você deve lembrar que o presidente Lula visitou no último domingo por conta das enchentes, há cidades que estão todas debaixo d'água. Preste bem atenção. 65 cidades em calamidade pública, tem 8 mil famílias fora de suas casas, pelo menos 8 ou 10 pessoas morreram, há desaparecidos. E onde é que está o governador Carlos Brandão? Na China. Foi embora no passeio, convidado por Lula. Deixou o estado lá entregue ao vice, o povo morrendo debaixo d'água, estrada rompida. Olha, uma desgraceira no estado do Maranhão. E o homem disse, eu vou aproveitar a viagem. Falta sensibilidade, né? Depois o cara se elege, muitos deles, é claro que não são todos, a gente não pode Falta sensibilidade mesmo. Mas a situação é deveras complicada. Vamos para a boca maldita? Vamos embora. Na Paraíba está tudo calmo. Essa história do IPTU que você falou, as pessoas têm que ter cuidado. A prefeitura já disse que não tem volta, é tudo digital mesmo, vai ser assim, vai continuar. Quem não souber tem que pedir para alguém.
e as cautelas têm que ser adotadas por conta dos espertos que querem tirar proveito. Isso. Boca maldita de hoje, apostas no calçadão. Quem é, quem é. Não tinha uma história de o que é, o que é. É o que é. Aqui é quem é, quem é. Quem é que compra uma cama de R$42 mil e um colchão de quase 9 mil? Aí é negócio para presidente da República, né? Pois é. Foi o que os caras descobriram. Aliás, de acordo com a lei da transparência, isso é obrigado a ser publicado. O casal presidencial, Lula e Janja, esse casal comprou alguns próprios. Eu vi, por exemplo, hoje um sofá de R$65 mil. Revestido de couro natural e tal. A cama foi 42 e o colchão foi 8.900. Pode parecer muito caro, e é muito caro. Isso tudo foi comprado sem licitação, mas a alegação do governo é que foi por extrema necessidade. Afinal das contas, Lula e Janja disseram que chegaram no Palácio do Planalto e não encontraram nem cama para dormir. Aí tiveram que comprar uma cama. E a cama do presidente da República não pode ser uma cama de vara, como a gente diz aqui. Tem que ser uma cama luxuosa, um colchão king size. E outra coisa, não é para ficar lá, né? Claro. A acusação é de que compraram porque o que tinha lá levaram. Você não sabe quem levou, né? Coisa do nosso Brasil. Sinceramente. Então, a compra foi feita, eu já estive no Palácio do Planalto e tudo isso está no primeiro andar, que é a chamada ala residencial do Palácio da Alvorada. Perdão. Então, o sofá, é claro que está lá no Palácio do Planalto. Agora, na Alvorada, onde o presidente dorme, onde tem os seus aposentos, encontraram, levaram cama, levaram colchão, levaram tudo, tiveram que comprar. E houve a dispensa de licitação por extrema necessidade do serviço público. Afinal, o mês de janeiro todo, Lula ficou no hotel com Janja, R$260 mil custou a hospedagem do casal nesse hotel, e aí precisava ir para o palácio, teve que comprar. Afinal, você queria que o presidente dormisse no chão? Meu amigo, dinheiro do contribuinte é uma coisa fácil, viu, meu amigo? Pois é. É o retrato do nosso Brasil. Está aí. É, isso aí.